rosa, bem leve. A proposta é que seja leve, que seja tranquila. Estamos gravando. A proposta da conversa é que seja bem leve, bem tranquila, seja uma conversa entre amigas aqui. A Pri chegando. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. A gente está acabando de começar, eu coloquei agora para gravar. E eu estou falando para as meninas que a proposta é que seja uma conversa bem tranquila entre amigas, que seja muito leve, porque o assunto já é um assunto um pouco denso, você conhece a história, você trabalha lindamente com essa história também, eu já vi você falando de alguns contos da Clarissa Píncola, né? De Mulheres que Correm com os Lobos, e eu já vi. Eu não lembro se você já trabalhou o conto Barba Azul, mas nós vamos falar sobre ele, né? Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga, trabalho há 16 anos com mulheres, né? Trabalho com grupos de mulheres presencialmente, e agora estou começando a trabalhar no online, né? Estou trazendo meu trabalho para o online por conta da pandemia. Eu comecei a trazer o meu trabalho para online, conforme o Conselho de Psicologia foi autorizando também, eu fui adaptando o meu trabalho para o online. Então, eu tenho duas filhas, uma de 5 e uma de 9 anos, tenho 2 cachorros, tenho 2 empregos, eu sou geminiana, então eu estou sempre fazendo muitas coisas. Eu namoro, eu crio, eu estudo, eu me cuido, eu cuido das minhas pessoas, eu sou muito sonhadora e eu realizo meus sonhos também, né? Meu percurso profissional, vou falar para vocês, eu sou psicóloga, minha primeira pós-graduação é em psicodrama, que é a abordagem que eu uso, que é a abordagem da psicologia. Eu gosto de explicar, porque eu falo psicodrama, as pessoas falam, o que é isso, né? Então, psicodrama é para a gente trabalhar em grupos, trabalhar com grupos de pessoas. E atualmente eu atuo na área social, sou psicóloga social, tenho formação em sagrado feminino, e a minha segunda pós foi em psicologia jurídica, tá? Atualmente eu sou psicóloga e psicoterapeuta e mentora de mulheres que são mães e que têm ou que desejam ter uma carreira. Meu trabalho é cuidar dessas mães para que elas não entrem em colapso emocional com burnout, com estresse, com cansaço. Eu gosto de falar que eu trabalho ajudando elas a alcançarem a liberdade emocional. Tá? Vocês podem interromper a qualquer momento, tá, gente? Deixa eu só abrir aqui o chat, que aí eu vejo se tem alguma mensagem no chat. Eu criei um programa que se chama Mamastê, para ajudar essas mães a alcançarem essa liberdade emocional e viverem com mais leveza os papéis da maternidade, os papéis do trabalho, de carreira, de estudos, tá? E atualmente eu não tenho vagas abertas para esse programa, mas ele deve abrir em breve. Quem tiver interesse, depois me procura ou no grupo do Telegram da Cá, eu tô, ou no meu Instagram, que é o @eutatianamaria, depois eu coloco aqui no chat para vocês. E quem tiver interesse pode entrar no grupo VIP, que é onde eu vou dando os informes do curso, dos grupos, das terapias, das mentorias. E em breve eu devo abrir outras vagas para o Mamastê, ok? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai falar de um tema que é muito presente nos meus atendimentos, muito presente, e faz parte do trabalho do Mamacê também, que é a gente se aprofundar nesse conto da Clarissa Píncola Estes. A Mônica já conhece o conto, a Pri conhece, a Laís não conhece, a Fer parece que não conhece. Eu queria saber se a Ká Não conhece. Ká, conheço. você conhece? Não Eu conhece? conheço. Carinha, a Ká conhece. Conheço. Ai, desculpa, não era para abrir aqui, era para falar no chat. Não, pode falar, amiga. Pode falar. Então, a gente vai aprofundar nesse conto com a visão da psicologia, né? Que a Clarissa propõe no livro, que a gente pode estudar, a gente pode entender o conto de várias formas. Uma das formas é entendendo como é o conto, com a gente como personagem principal, né? Ou a gente pode entender como todos os aspectos fazendo parte do nosso psiquismo, tá? Vocês vão entender a hora que eu contar o conto para vocês, a hora que eu contar a historinha.
A Clarissa parte do princípio que nós temos várias, a psicologia, a psicanálise, né, trata da nossa psique como várias instâncias. Então, é como se a gente tivesse várias partes de nós mesmas dentro da nossa mente ou da nossa psique. E a gente vai agir no mundo de acordo com a interação dessas várias partes. Por isso que a gente fala da psicodinâmica, né? Então, conforme essas partes nossas dentro de nós mesmas, então tem várias eus dentro de mim, conforme elas vão interagindo, né, elas são personagens da minha história, conforme elas vão interagindo, eu vou agindo no mundo. E nem todos esses personagens são bonzinhos, né? A gente tem personagens dentro de nós, dentro do nosso psiquismo, que são personagens que podem nos fazer mal. E esses personagens que podem nos fazer mal, eles se ligam aos acontecimentos externos, e é por isso que reverbera algumas situações, né? Algumas coisas que acontecem fora de nós, reverbera com o que tem dentro, e aí a gente acaba embarcando em relacionamentos abusivos, a gente embarca em situações tóxicas, em empregos que não condizem com os nossos propósitos, né? Em diversas situações, né? Então, essa é a nossa proposta hoje, aprofundar de acordo com a psicodinâmica. É uma visão um pouco diferente, talvez, de quem já conheça o conto, tá? Então, vamos à história. Eu vou contar a história, e quem não conhece o conto, se quiser perguntar, se quiser falar alguma coisa, a gente podem falar, tá? Eu não ligo. A história chama O Barba Azul. E ela começa contando que existe num mosteiro uma mecha dessa barba azul que fica à mostra, guardada num convento. E existe sim, é verdade, porque uma amiga de uma amiga de uma amiga contou que ela mesma viu essa barba. Essa barba pertenceu um dia a um homem muito bonito, muito charmoso e muito rico. Ele chamava a atenção das mulheres por toda a sua formosura, por sua beleza. Ele era um homem muito garboso, só que ele tinha uma barba azul. A barba dele era de um azul bem cintilante e chamava muita atenção. E as mulheres acabavam meio que fugindo dele, porque elas achavam estranho aquele aspecto da barba azul e fugiam. Esse homem, uma vez, resolveu flertar com 3 irmãs. E ele começou a paquerar as 3 irmãs e achou que seria uma boa ideia levá-las para um piquenique. Ele convidou elas e passou a tarde com elas num piquenique, levou as 3 irmãs e a mãe, levou elas nas carruagens com os cavalos enfeitados com laços e sinos, e eles foram para as montanhas e fizeram um piquenique, e foi tudo muito bom, foi uma tarde muito animada, com muitos sorrisos, e depois eles vieram embora. E aí ele pediu a irmã mais nova em casamento. As irmãs mais velhas ainda achavam ele muito estranho. As irmãs mais velhas olhavam para ele e falavam: ah, tem alguma coisa estranha nessa barba azul. Essa barba é muito azul. E a irmã mais nova pensava, quando ela foi pedida em casamento, ela pensava assim: ah, mas ele é tão bondoso, ele é tão generoso, ele é um homem tão rico, ele me trata bem, ele me leva para passear no bosque, ele levou as minhas irmãs, ele trata bem a minha mãe, né? Talvez ele não seja tão mal assim. Talvez essa barba não seja nem tão azul assim. Né? E quanto mais ela conversava com ela mesma, mais ela ia entendendo que talvez ele não fosse tão estranho e menos a barba dele ficava azul. E aí ela se casou com ele, ela aceitou se casar. Depois de algum tempo casados, ele precisou viajar. E aí ele disse para ela: olha, eu vou fazer uma viagem a trabalho e você fique à vontade no meu castelo, nas minhas terras. Chama as suas irmãs, chame a sua mãe para ficar aqui com você. Na verdade, ela chamou só as irmãs. A mãe, na altura da história, já não sei onde está. Ela chamou as irmãs para ficar com ela. Ele falou: chame as irmãs, podem desfrutar do castelo, das terras, de tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser. Pode entrar em todas as salas do castelo, menos em uma sala. E ele entregou um molho de chaves para ela e disse: essas chaves abrem todas as portas do castelo. Você só não deve usar essa chavezinha pequena. Falou: a porta que abre com esta chave, você não deve abrir. Ela falou: ok, tá tudo certo, vou chamar as minhas mães, a minha mãe, e a minha, desculpa, gente, vou chamar as minhas irmãs. Chamou as irmãs, e as irmãs foram aproveitar as férias na casa da irmã mais nova, no castelo, e elas ficaram muito felizes e adoraram o lugar. Ela falou: olha, meu esposo é muito bondoso, deixou a gente aproveitar
todo o castelo, todas as terras, todas as riquezas. A gente pode passear a cavalo, a gente pode andar no iate, a gente pode desfrutar da cobertura. A gente só não pode abrir a sala que abre com essa chavezinha, né? E aí as irmãs pensaram, tem alguma coisa estranha. As irmãs ficaram curiosas com essa chavezinha. Mas ela disse, de repente, essa chave não serve nem para nada. Deixa essa chave quieta. E aí as irmãs falaram, vamos fazer um jogo, vamos andar pela casa abrindo todas as portas. Na história conta que o castelo tinha 3 andares e que em cada andar tinha em torno de 100 salas. Então, o molho de chaves era gigante e elas fizeram essa tarefa exaustiva de abrir todas as portas. Ao chegar no final de todas as portas que elas abriam, cada porta que elas abriam tinha riquezas, tinha alimentos, tinha joias, tinha roupas, só tinha coisas boas nas portas. Quando chegou no final, só ficou uma portinha bem pequena, que era a porta daquela chavezinha, desenhada com arabesco. E aí elas falaram, eu acho que é melhor a gente deixar quieta, não deve ter nada de importante nessa porta. Mas as irmãs estavam muito curiosas e muito intrigadas e falaram, não, a gente precisa saber o que tem nessa porta. E elas abriram. Quando elas abriram a porta, a sala estava muito escura e elas pediram para a irmã trazer uma vela. Quando ela trouxe a vela, elas enxergaram poças de sangue e montanhas de corpos e ossos e cabeças empilhados como se fossem triângulos de maçãs. Então, pirâmides de corpos e mais corpos e muito sangue. E elas ficaram aterrorizadas com o que viram, né? Saíram correndo e bateram a porta. Só que quando elas trancaram a porta, a chavezinha pequena começou a sangrar. E começou a sair tanto sangue da chave que manchou a roupa da menina. Ela colocou e começou a sujar tudo. E aí ela correu na cozinha, ela lavou a chave, não adiantou. Ela passou cinza, ela passou teia de aranha, ela limpou com uma escova, ela tentou lavar de todas as formas e a chave não parava de sangrar. A chave estava chorando sangue, um sangue vivo, um sangue arterial, e aí ela decidiu, então, pegar a chave e jogar dentro do armário dela e fechou. Ela fechou a chave dentro do armário e pensou com ela, vou deixar quieto isso, ninguém vai saber de nada. As irmãs, meu computador está avisando que perdeu a rede e está tentando reconectar. Travou para vocês? Caiu. Aqui tá ok, amiga. Tá ok? Sumiu tudo aqui para mim, não tô vendo vocês mais. Tá tudo ok aqui. A gente tá te ouvindo e te vendo. Tá bom, voltou. A Mônica falou que tá tudo ok lá também, então seguimos. O marido, então, voltou, né? E aí ela lá toda querendo disfarçar, fingindo que estava tudo bem, né? E ele falou: "E aí, como foram as coisas enquanto eu estive fora?" Foi tudo bem, meu esposo. Como estão os mantimentos e os depósitos e nossa fortuna? Nossa, está tudo ok, está tudo bem. E suas irmãs vieram, aproveitaram o castelo? Sim, aproveitaram, está tudo ótimo. Então me dê o molho de chaves de volta. E ela entregou o molho de chaves. Ele olhou, a primeira coisa que ele falou tá faltando uma, né? Aquela chavezinha pequena está faltando. Onde ela está? Eu não sei, eu perdi. Eu devo ter ido andar a cavalo e o molho de chaves caiu e eu perdi aquela chave. Aí ele olhou para ela e falou: "Não, você abriu aquela sala, né? Você abriu." E nisso ele começou a vasculhar o quarto e ele abriu o armário dela e todos os vestidos dela estavam banhados de sangue. A chave não havia parado de sangrar. E aí ele falou: "Agora você vai ter que morrer. Você abriu a porta, você fez a única coisa que eu te pedi para não fazer e agora você vai ter que morrer por isso." E aí ela ficou desesperada, ele foi arrastando ela pelos cabelos para o castelo, levando ela para essa sala, e ela falou: "Olha, ok, eu sei que eu vou ter que morrer porque eu fiz isso, mas você precisa me dar alguns minutos, né? Me dê uns minutos para que eu possa me reconciliar com Deus." Né? E aí ele falou: "Ok, então você vai lá se reconciliar com Deus, mas você volte aqui porque eu vou te matar hoje." E aí ela vai, entra no castelo e manda as irmãs dela para a muralha. E aí ela grita de dentro do castelo: "Irmãs, vocês estão vendo nossos irmãos?" E as irmãs gritam: "Não, não estamos vendo nossos irmãos." Aí passa mais um pouquinho, ela grita: "Irmãs, e agora? Vocês estão vendo nossos irmãos? Eles estão chegando." Aí as irmãs falam: "Não, não estamos vendo." E aí o Barba Azul começa a falar: "Você está demorando, volta aqui."
Ele começa a subir as escadas. E ela fala, irmãs, nossos irmãos estão vindo? Aí as irmãs, olha, parece que estão vindo, nossos irmãos estão chegando. E aí os irmãos surgem, né, e entram no castelo, e entram a cavalo, e matam o Barba Azul, esquartejam ele e jogam os seus restos para os corvos comerem. E a donzela é salva pelos irmãos. E aí depois os abutres comem os restos desse Barba Azul. E terminou a história. E aí eu quero ouvir um pouquinho vocês antes da gente passar para a próxima etapa. O que vocês acham dessa história? Laís, que não conhecia, a Fer, ou quem já conhecia, a Karina, a Pri. Podem abrir o microfone para falar, tá? Mórbida demais. Muito pesada, amiga. Tô chocada aqui. Chocada, né? Tô em choque. Mas a gente não pode esquecer, amiga, que a gente está contando a história da donzela que sobreviveu. Né? É uma história pesada, é uma história que conta a história de muitas mortes, mas ela só é contada porque uma donzela foi capaz de sobreviver. Uma mulher sobreviveu ao Barba Azul para contar a história, senão, sabe aquele ditado das antigas, das nossas avós, das nossas ancestrais? Ai, não ficou nenhum para contar a história. Acho que era mais ou menos por aí que acontecia com o Barba Azul. Ninguém contava essa história. A Mônica lembra que leu, que era um conto bem resumido, infantil, e jogou fora. Não lembro os detalhes. Gente, a primeira vez que eu li esse livro, a primeira vez que eu peguei o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é o segundo conto, né? E eu li ele e eu parei de ler o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu falei, não vou ler, não vou mais ler. E aí eu fui me cuidar primeiro, porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida, que já eu vou contar para vocês. E depois que eu me cuidei, depois que eu consegui, eu voltei a ler, e aí eu comecei a ler, aí eu não reli o La Loba, eu comecei já do segundo conto, que é o Barba Azul, e aí eu consegui ir até o final do livro, mas eu já estava me cuidando, porque ele é um conto que realmente dá uma travada na gente quando a gente lê. Porque ele é um conto que reverbera com muitas coisas que existem em nós, né? E muitas coisas que a gente não quer ver. Tanto que a Clarissa coloca que a chave desse conto está em duas perguntas principais. Ela faz mais perguntas, mas as principais o que está ali por trás do visível que eu não estou conseguindo ver, né? Que partes de mim estão agonizando, estão mortas? Porque a gente precisa lembrar agora. Lá já falou, Pri, fala alguma coisa do conto, Karina, fala alguma coisa. Eu sei que você está cozinhando, mas ativa o microfone e fala alguma coisa. Fer, se você conseguir falar, se estiver no trânsito, tenta falar. Se der. Oi, amiga. Eu não conhecia, eu perdi sua última fala, porque eu tive que parar o carro para dar bronca em duas crianças, porque eu estava brigando por causa de coberta. Então, eu tô meio pouca aqui agora, sabe? Mãe é fogo, viu? Eu não conhecia esse texto, eu tô horrorizada. Essa é a realidade. Sério que isso é um conto infantil que tinha gente que lia quando era criança? Não, não dá pra, eu não me vejo lendo um texto desse para os meus alunos. Eu não conheço como conto infantil. A Mônica disse que leu como conto infantil e eu não conheço, não me imagino também lendo para as minhas filhas. Quando eu li, eu já era uma mulher adulta e foi chocante para mim. Pri, pode falar. A Pri levantou a mão. Fala, Pri. Oi, meninas, boa noite. Obrigada, Tati, por compartilhar essa história e estar aqui com a gente nessa delícia de noite, né? Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu já fui preparada, né? Já fui preparada eu li, na verdade, como fonte de conhecimento e não como hobby, né? Então, eu já estava preparada para o que estava por vir. E ao chegar nesse conto, no caso da Tati, ela desistiu, mas eu chorei profundamente, assim. E depois que eu comecei o encontro com as meninas, né, que eu fiz um grupo de mulheres para ler era na sexta à noite, eu estou voltando agora
amanhã. E quando eu li, a primeira vez foi sozinha, aí depois que eu li para o grupo. Mas assim, eu chorei profundamente, porque eu já estava me preparando para o que eu ia encontrar e lembrando de quantas mulheres passam por isso, né? Então, assim, as palavras são muito profundas e mesmo que eu não tenha passado por um relacionamento abusivo ou algo do tipo, mas a gente conhece alguma mulher que já passou por alguma experiência dessa. Então, é como você falou no início, nos leva para vários caminhos, várias linhas de raciocínio, né? Então, quando eu li, me fez pensar, né, que essa chave pode ser também a chave do conhecimento, que muitas de nós, ao se envolver com alguém, um relacionamento, a gente não conhece ou finge que não conhece, né? E aí começa a entrar em um círculo, em um lugar desconhecido. E por essa razão, o Barba Azul, que representa o arquétipo, né, desses homens malvados que tem algo diferente, essa Barba Azul seria algo de diferente, que é justamente esse conhecimento que ela descobriu, né? De todas as coisas que ele fez. Então, apesar de ser chocante, esses ossos, esses cadáveres, esse sangue, ele representa tudo, né, que a gente passa, que a gente já sofreu. Eu digo a gente porque, independentemente de se eu ou vocês sofreram algo do tipo, algum relacionamento abusivo, todas nós estamos juntas nessa. E aí, quando a mulher passa por isso, é a mesma dor, né, que eu sinto. Então, por isso que eu chorei, assim, muito quando eu li, porque é muito forte mesmo, é chocante. Uhum. E, Cá, fala alguma coisa com Tati, nós? eu tô aqui pensando, né, que eu tive também a mesma impressão quando eu li a primeira vez, de que conto mais, tipo, macabro, né? Tipo, mas se a gente for ver nas histórias infantis e contos de fadas e tudo mais, ela já fala que são contos que em todos os lugares, né, do mundo existem contos semelhantes que fazem algum tipo de alteração. Então, o Chapeuzinho Vermelho que tem aqui, tem em outro lugar de uma outra forma e tal. Mas que se a gente for buscar a origem, todas têm alguma história bem Macabra. bem macabra, bem aterrorizante. Então, assim, não é que essa é assim, é que ela contou ela contou esse dessa forma. Eu vi depois que teve sim um livrinho falando do Barba Azul sobre desse conto de um outro escritor, ou seja, ele também pegou esse mesmo conto, né? E passou como um conto de fadas, como se fosse um conto de fadas. E assim, essa pergunta, né? O que está por trás? Aí eu fico pensando assim, o que está por trás? Eu gosto de círculos de estudo de contos, de livros, exatamente porque a gente começa a ter a oportunidade de discutir algum tipo de visão, né? Então, hoje, eu estou tendo um outro tipo de percepção. Eu posso estar enganada, mas assim, quantas coisas nós passamos na nossa vida que não são boas, né, aos nossos olhos. Eu estava conversando, inclusive, com uma amiga agora há pouco, um pouquinho antes de entrar, que a gente passa por desafios da nossa vida, que a gente fala que horror que eu estou passando por isso, que não sei o quê. Só que por conta disso é quando a gente abre os nossos olhos e a gente consegue desenvolver coisas para a nossa vida que vai trazer sucesso, evolução para a gente, né? Se a gente não passa por aquilo, a gente sempre fica com um véu e não consegue enxergar. Então, muitas situações a gente precisa passar para que a gente tenha essa liberdade e abra a liberdade para outras pessoas. Eu acho que quando você chegou e falou assim, mas peraí, ela foi uma menina, estou falando já demais, né? Ela foi a donzela que sobreviveu. Então, quer dizer, depois dela, peraí, então ela conseguiu, né, sobreviver e ensinar para outras o que aconteceu com ela, com a história dela, com a história de vida dela. E encorajar outras mulheres a superar também. Esse é o meu ponto de vista hoje, tá? Não tô te ouvindo.
Tinha desativado o microfone, loucura. O lobo come a Chapeuzinho e a vovó, e o caçador rasga a barriga dele, tira elas de dentro, enche a barriga dele de pedra e joga no fundo de um rio, né? Para que é mais macabro que isso? E, na verdade, vocês sabem que a Chapeuzinho Vermelho é um conto da época do feudalismo, quando não era indicado para as pessoas saírem de dentro dos feudos, né? E porque os bárbaros estavam por fora dos muros e eles contavam essas histórias para que as pessoas não saíssem, né? E esse come a Chapeuzinho, na verdade, era contado como um estupro, tá? Era mais macabro ainda, não era um come literal, era um come de estupro, né? Ele come a Chapeuzinho e come a vovó, né? Então, são contos bem pesados que depois a gente reconta de formas mais tranquilas, né? E eu escolho essa história para tratar desse assunto, por quê? Porque ele tem um mapa, né? Ele tem um mapa iniciático. E o que é esse mapa iniciático? Ele propõe uma iniciação, ele tem um caminho de começo, meio e fim. Então, você começa de um jeito e termina de outro, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação. E eu acho que faz muito, muito sentido por termos passado por processos, né? O processo terapêutico da Pri, o processo do coach da Ká. Então, eu acho que faz muito sentido a gente pensar num rito de iniciação, né? E qual é a importância dessas histórias que tem esse mapa iniciático? É exatamente o que a Ká falou. É para que a gente não precise passar pelo que ela passou. Se ela já passou, se ela contou a história, se existe essa Bárbara em um mosteiro para nos mostrar o que aconteceu, a gente não vai precisar passar por isso. A gente só precisa conhecer a história, né, e entender como ela se desenrola, realizar as tarefas dessa história, né? Então, vamos pensar um pouquinho nos personagens da história. Agora eu vou fazer uma proposta. A proposta é o seguinte: eu vou falar para vocês, tem duas formas da gente entender essa história. A primeira forma é uma forma mais fácil, assim, fácil entre aspas, tá? É uma forma bem pesada de entender, que seria nos entendendo enquanto a jovem vítima e entendendo os relacionamentos abusivos, tá? Isso é algo pelo qual eu passei. Ainda hoje eu estava conversando com a Bá, minha namorada, e eu falei para ela, eu passei por todas essas fases muito claramente. É muito claro para mim quando eu leio essa história, todas as fases pelas quais eu passei. E também a gente pode entender do ponto de vista da psicodinâmica, que é entendendo todos esses personagens como sendo partes nossas, né? Como sendo pedaços nossos que vão agindo dentro de nós e que vão dar a mão para o que acontece fora. Né? A Ká falou bastante isso no processo do coaching dela, né? O que está fora está dentro. Então, o que acontece fora reverbera de alguma forma com o nosso emocional. Então, a gente pode entender dessa forma. Então, a jovem, o que é a jovem? No conto, a gente pode entender como sendo nós mesmas, se a gente for pensar na questão do relacionamento abusivo ou de uma vida sem propósito, a gente pode pensar como sendo nós. E se a gente for pensar internamente, essa jovem seria qualquer poder criativo, qualquer ideia, qualquer plano que a gente tenha. O Barba Azul existe dentro de todas nós, tá? Independente de como a gente escolha interpretar o conto. Existe uma instância psíquica dentro de nós que não se sabe como surge, porque ela é inata e que tem poderes devastadores que só existe para corromper a nossa luz. Então, o Barba Azul existe para quê? Para corromper a nossa luz. É uma sombra que nós temos. O lado bom é todas nós temos. Né? Então, se todas nós temos, eu não sou diferente, isso não acontece só comigo, né? E isso nos dá a possibilidade de nos apoiarmos para superar isso, ok? As irmãs no conto, quem que elas representam? Gente, se cair, vocês me avisam, porque tá dando de novo que minha conexão caiu. Toda hora. Tá dando assim, tá escrito assim na minha tela. Você perdeu sua conexão tentando reconectar. E agora eu voltei. Voltei. Tinha caído e eu voltei. Não sei se caiu para vocês. As irmãs no conto, quem são? As irmãs a gente interpreta como sendo a voz da nossa intuição. Aquela voz que fala bem dentro de nós, assim, às vezes, ai, tem alguma coisa de errado. Ah, essa proposta parece muito boa para ser verdade, sabe? Ai, ele está me dando joias, está me dando, né? A gente quer acreditar que o Barba Azul não é bom,
a irmã mais nova, ela cai no conto do Barba Azul, porque a gente quer acreditar que aquele homem bonito, que nos presenteia, que nos dá joia, né? Ele só quer isso, só quer o nosso bem. A gente quer acreditar que o mundo é bom e belo a ponto de as coisas que acontecem serem 100% boas. E existem coisas que são 100% boas, mas elas não têm uma barba azul. Elas não vão despertar esse incômodo que as irmãs mais velhas perceberam. E essas irmãs mais velhas, elas podem ser entendidas como a voz da nossa intuição, né? A nossa intuição que fala, olha, tá esquisito isso aí, né? Vamos dar uma olhada, vamos olhar o que tem dentro dessa sala, né? Ah, eu acho que era bom a gente olhar. Essa é a voz da nossa intuição. Esse é o papel das irmãs mais velhas no conto. A chave... Eu não sei se foi acho que foi a Pri que falou, né? Que ela interpreta como a chave do conhecimento, né? A chave é exatamente isso. A chave são as perguntas que a gente faz para encarar o que a gente precisa encarar, né? A chave é o que está ali, é o que está na nossa mão, né? E o verdadeiro crime do Barba Azul começa no momento que ele entrega a chave na mão da jovem. Porque ele entrega a chave na mão da jovem e diz: essa chave você não deve usar. Então ela tem a chave na mão, né? Ela tem aquilo que ela sabe o que ela precisa perguntar, mas ela não pode fazer a pergunta. E aí ele usa disso que ele deu na mão dela para dizer: agora eu vou te matar, porque eu te pedi para não fazer isso. Você tinha a chave na mão, você podia não ter aberto a porta. E você abriu, agora eu vou ter que te matar por causa disso. E isso faz muito sentido se a gente pensar no quanto a nossa sociedade revitimiza, né, ou condena vítimas, né, mulheres que são vítimas de violência, que são vítimas de relacionamentos abusivos. Quanto que a sociedade questiona: ah, mas ela sabia que ele era perigoso, por que ela passou por lá à noite? Ah, mas ela sabia que o marido era violento, por que ela irritou ele? Ah, mas ela sabia que ele era assim, por que casou? Né? Então, as pessoas atribuem a responsabilidade à vítima, da mesma forma que o Barba Azul fez com a jovem donzela. Ele deu a chave na mão dela, para que depois ele dissesse: olha, agora que você leu, que você viu o que tinha na porta, você me desobedeceu, então você vai ter que morrer. Né? Então, a chave realmente é a chave do conhecimento, né? Os ossos que estão dentro da sala, né? As ossadas das mulheres e o sangue... Deixa eu só ver o que a Mônica colocou. Na análise transacional em psicoterapia, qualquer relacionamento social representa uma vantagem sobre a ausência de relacionamento. Não entendi, Mônica, para ser sincera. Como assim? Relacionar-se de modo abusivo é melhor do que não se relacionar? É isso? Não entendi. Me explica melhor. O que eu estou dizendo... Vou voltando aqui, a Mônica tenta me explicar, porque eu não entendi o que ela quis dizer. Tá? Eu entendi que então, uma pessoa com relacionamento difícil é preferível do que a ausência no relacionamento. Depende. Esse relacionamento difícil é um relacionamento violento? Ela passa por crime? É melhor a pessoa viver sozinha do que ela ser vítima de um crime, pelo menos eu acho, né? Se a gente for pensar. E a pessoa precisa aprender a viver com ela mesma, com as suas partes internas, para que ela não seja sujeita à violência ou a situações de abuso. Eu acho que a gente não precisa passar por isso. Não sei. Essa é a minha opinião. Posso estar errada, mas é a minha opinião. Não acho que a gente tenha que se colocar como vítima de alguém que é mal para ter um relacionamento. Eu prefiro uma ausência do relacionamento do que um relacionamento difícil, sei lá. Difícil é uma coisa, abusivo, violento, tóxico é outra, né? Então a gente tem que deixar isso claro. Os ossos representam a parte das mulheres que já passaram por ele que não morrem, né? Então no livro a Clarissa deixa claro que os ossos estão ali, né? A mulher está ali e aqueles ossos é o que sobrou delas. E os ossos é a parte que não morre. Então, depois que ela venceu o Barba Azul, ela pode voltar lá e cantar sobre aqueles ossos, para devolver, para dar vida ao que deve viver e deixar morrer o que deve morrer. Né? Então, os ossos representam a nossa parte que não morre. Né? A nossa parte que a gente tentou matar, mas que está ali. Os sonhos que a gente deixou para depois,
os cuidados que a gente tem com a gente, que a gente deixou para outra hora, o tempo que a gente gostaria de ter com as nossas amigas, mas a gente não tem. Então, ali, aqueles são os nossos ossos que estão ali enterrados. E nós, né, como nós estamos falando na psicodinâmica, nós somos todos os personagens, então nós também somos o nosso Barba Azul, nós colocamos os nossos sonhos nessa sala. Nós matamos os nossos sonhos e jogamos os ossos lá dentro, né? A Mônica colocou que concorda, mas existem tantos relacionamentos com mãe, filha, irmãos, pais, etc. Sim, existem muitos, mas todos eles podem ser doentes ou podem ser saudáveis, né? E aí a gente tem que analisar cada um deles. Então, se a gente tem um relacionamento abusivo com a nossa mãe, porque existe isso, ou um relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo sempre pressupõe alguém que tenha o poder, né? E então, por exemplo, então a gente tem um relacionamento abusivo. Abre a porta aqui, meu bem, fazendo favor. Acabei de ganhar queijinhos. Que delícia, de ser bem tratada. Se a gente tem um relacionamento abusivo com a nossa mãe, com o nosso filho, né, com alguém, a gente, o que pressupõe, o que eu entendo do que a Mônica falou, assim, a parte boa, entre muitas aspas, né, é que assim, a gente quando tem um relacionamento ruim, a gente tem a chance de curar, né? Então, se essa jovem não tivesse passado por isso, ela não, talvez ela caísse no próximo Barba Azul que aparecesse, ela caísse no conto do Barba Roxa ou do Barba Vermelha, ela ia cair em algum momento, ela ia ter um relacionamento ruim que fizesse com que ela despertasse. Não sei se é isso que a Mônica está querendo dizer. Relacionamentos difíceis vão nos proporcionar crescimento, mas eu não acho que a gente precise passar por isso, né? Não acho que seja possível a gente passar uma vida totalmente, 100%, sem nunca viver uma relação abusiva? Não, porque a gente, pelo menos nós que estamos aqui, estamos vivendo no Brasil de 2021, uma sociedade totalmente machista, patriarcal, então as mulheres são vítimas, só por nascer a gente já nasce perdendo, né? Só por nascer mulher nós já nascemos perdendo. Então a gente vai em algum momento passar por alguma situação desse sentido. Mas eu acho que a gente precisa, se a gente tem a oportunidade de passar por essa iniciação antes de acontecer, melhor, né? Cá, quer falar? Mônica quer falar? Se explicar melhor, porque eu não entendi, se eu não fui clara nesse sentido. Fala lá. Tati, eu já vivi um relacionamento abusivo. Antes do meu atual casamento, eu passei 2 anos e meio com uma pessoa que eu cheguei a sofrer algumas violências físicas também, de empurrão, de puxão de braço, mas principalmente a violência emocional mesmo, sabe? Psicológica mesmo. Foi muito forte o que eu sofri. E quando a gente está dentro, muitas vezes a gente nem percebe, sabe? Eu vivia tão alienada, assim, daquele relacionamento, e ele fazia de uma forma que a errada sempre era eu. Então, eu aceitava o meu erro e ainda pedia desculpa no final, né? E aí, depois que eu saí, foi que eu entendi que eu vivia um relacionamento abusivo, né? Eu entendo essa parte quando fala, né, que quando a gente vive, quando a gente passa, a gente consegue abrir os olhos de outras pessoas, né? Alguém precisou passar para poder dar esse ponto final, né? Entender que existe isso e ensinar outras pessoas, né? E eu hoje, inclusive, trago muito isso para a minha comunicação, né? Porque eu ensino, porque eu falo para as mulheres, de entender os seus limites. Eu não vou dizer que hoje eu agradeço, obrigado pelo que eu passei, não. Mas eu consegui ressignificar tirando o aprendizado que eu vivi. E hoje eu tenho muita clareza de que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, talvez hoje eu não tivesse no meu relacionamento tanta paz. Porque hoje eu entendo limites, hoje eu sei os limites, eu sei o que eu aceito, né? Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que é saudável e o que não é, porque eu já vivi o não saudável. Então eu sei o que é saudável e o que não é. Então talvez hoje no meu relacionamento eu só consiga ter o equilíbrio, a serenidade, e valorizo tanto a minha paz por ter vivido o inferno lá atrás, né? E eu consigo manter isso no meu relacionamento. Então, eu não agradeço ao que a pessoa fez comigo, mas agradeço a mim pela força que eu tive de conseguir sair do relacionamento, agradeço a mim por ter conseguido tirar as lições daquilo que eu vivi e ter trazido esse aprendizado para o que eu vivo hoje.
Então, assim, realmente a gente conseguir ressignificar. Eu não desejo a ninguém, mas que eu acredito que a gente sai muito mais forte disso, né? E quando, como você falou, por isso que eu trago isso para outras mulheres, para que outras mulheres não passem pelo que eu passei, que aprendam com o meu erro, que não precisem errar para entender, né? Que aprendam com o erro que eu cometi, né? E consigam absorver as lições que eu aprendi, que eu vivi, né? Cá, pode falar. Eu ia falar exatamente isso que a Fer falou, no sentido da pessoa viver um relacionamento abusivo, mas não saber que está num relacionamento abusivo, né? E isso não só dentro de um casamento, dentro de um namoro, mas também dentro de famílias, né? Onde existe isso. E às vezes também pode acontecer, pelo menos aqui na minha percepção, é que você seja o abusador, sem perceber, porque isso vem dos nossos ancestrais, da nossa cultura, a forma com que a gente foi criado. E quando você vai obtendo mais informações, é quando você consegue, talvez, enxergar a sua situação. E muitas vezes não, às vezes você vai precisar de alguém, né, de uma ajuda, para que essa pessoa abra seus olhos, porque muitas vezes sozinha a pessoa não está enxergando. Essa é o que eu ia colocar aqui. E referente ao que a Mônica falou, eu estou entendendo, eu não sei se foi isso que ela quis dizer, depois ela pode até me corrigir, mas eu estou entendendo que ela quis dizer assim, ela colocou, eu até vou ler aqui, ela colocou assim, na análise transacional, em psicoterapia, qualquer relacionamento social apresenta uma vantagem sobre a ausência de relacionamento. Aqui eu estou entendendo o quê? Aquela pessoa que ela não se relaciona com ninguém, ela não vive em sociedade, é uma pessoa que ela não consegue se socializar com absolutamente ninguém. Então, eu estou entendendo que é isso, assim, a vantagem no sentido que ela está dizendo aqui, entre aspas, ela está vivendo em sociedade, então ela está aprendendo a socializar. Já tem aquelas pessoas que elas se isolam de tudo e não conseguem viver com ninguém, não consegue viver, não ter relacionamento com ninguém, não só com outra pessoa no sentido amoroso, mas em relacionamento mesmo. Não sei, pode ser que eu esteja enganada. Estou tentando entender também o que a Mo quis dizer aí. E se ela tiver, não for isso, me corrija, assim. Porque eu nem sei, nem conheço sobre análise transacional, tá? Estou sendo muito sincera aqui, eu não sei. Então, meninas, ó, posso falar? Lógico, meu bem, por favor. Ó, é assim, que eu li a respeito, eu vi algumas palestras sobre a análise transacional, né? Então, ali dizia, porque eu também passei já por um relacionamento abusivo, e é difícil você enxergar, é difícil você não se culpar, é difícil, né, você se reconhecer na situação. Então, ali dizia, né, que qualquer relacionamento social apresenta uma vantagem sobre a ausência de relacionamento, ou seja, a pessoa, ela prefere lidar com qualquer tipo de relacionamento do que a ausência dele, entendeu? Isso, de fato, Agora eu entendi total. A pessoa, ela não vai viver sozinha de forma alguma, ela vai aceitar um relacionamento, mesmo que seja um relacionamento abusivo, para que ela não viva sozinha. Isso, exatamente. Partindo da visão da vítima que você está falando. Isso eu entendi. Agora sim. Isso, exatamente. Né? Porque Entendi, é difícil. concordo. A gente somos seres carentes, né? Quando a gente é bebê, a gente quer o contato físico, né? A gente quer o amor, quer o calor. E quando a gente cresce, o que a gente quer? A gente quer ser reconhecido, né? A gente quer escutar as coisas boas, elogiadas para a gente, o quê? Crescer, né? Evoluir, né? Expandir. É o que a Ká falou, né? Isso O que nossas continua. avós diziam: ruim com ele, pior sem ele. Sim, é a romantização dos abusos. E Né? como escutei isso? Eu escutei A isso muitas e romantização dos muitas abusos vezes. e das violências. É a pessoa falar, não, fica aí. É a voz da mulher ingênua dizendo, não, Foi o que não você vamos olhar para escolheu. isso, não. Vamos esconder essa chave e deixa do jeito que tá. Né? Deixa do jeito que tá, vamos esconder.
Pri, fala também. Ai, meninas, esse assunto é muito, muito pano para manga. Eu lembrei hoje de uma situação para compartilhar bem rapidinho com vocês. Eu moro no interior, né, aqui em Pernambuco, e eu estava na academia e eu pedi o almoço. Tive que pedir almoço hoje porque, enfim, terminei meus atendimentos muito tarde. E o meu celular estava com um problema no áudio. E eu cheguei para o meu marido no meio da academia e disse assim: Rafael, me empresta teu celular. E aí tinha uns rapazes, alunos lá perto dele, e falou: Ah, tu entrega o celular para ela? Então, assim, na hora eu não entendi nada, né? Mas rapidinho eu raciocinei, entendi o porquê disso, né? Então, é esse o nível de consciência que a Karina está falando, que a Mônica está falando, ou seja, mesmo em 2021, porque uma mulher tem a permissão de pegar o celular do marido, ou seja, ali é a chave secreta para que ele possa fazer o que ele bem entender e a mulher jamais pode ter acesso. Então, vocês falando isso, eu lembrei dessa história. E isso é trivial, né? Não é trivial, assim, isso é muito comum e não é sem importância. Isso é muito importante da gente perceber nas pequenas coisas. A Mônica, Caia, e a Pri ainda estão com as mãos levantadas. Vocês querem falar mais alguma coisa ou é porque não desapertou o botão? A Pri desapertou. Então, o que representa a moça ingênua, né? A moça ingênua é o nosso potencial criativo. Por que ela aceita se casar com o homem, com o Barba Azul? Porque ela foi educada para ter um bom casamento, para ter uma boa casa, porque ele era uma pessoa muito distinta. Né? Então ela se ilude, a gente também se ilude. Né? Quantas vezes a gente sufoca, eu tenho um sonho de empreender, de trabalhar, mas esse de trabalhar por conta própria, mas investir no meu sonho vai dar muito trabalho. Então eu vou aceitar esse emprego aqui que estão me oferecendo, porque ele é um concurso público, né? Porque ele representa um status, não importa se ele vai me sufocar e me matar. Né? Eu vou aceitar porque deixa quieto, né? Ninguém vai saber desse meu sonho que eu deixei ali enterrado, né? Desse ossinho que eu coloquei lá na minha sala de sangue. Então, a gente tem esse lado dentro de nós que quer. Ah lá, a Pri falou que ficou por muito tempo assim, né? A gente tem esse lado nosso que quer aceitar o que a gente foi ensinado. A gente foi ensinada a quê? A ser boazinha, a não ser curiosa, a não questionar, né? Então ela não pode questionar, ela não pode ter curiosidade de saber, por que será que ele me deu essa chave e falou para eu não olhar? Por que será que a barba dele é azul? Se ele é um homem tão distinto, tão maravilhoso, por que nenhuma mulher está casada com ele até agora? Né? A gente pode pensar nesse aspecto da mulher jovem, né? Dessa jovem que se aceita se casar, o quanto ela foi domesticada ao ponto de aceitar uma situação que castrava todos os seus instintos, né? Castrava os seus insights, castrava a sua curiosidade, castrava a sua criatividade. Olha, você é agora minha esposa. Você pode usufruir de tudo, menos disso. Né? Eu já vou chegar nessa parte. A chave, se a gente pensar na chave como a chave do conhecimento, né, que a Pri falou, é a importância da gente olhar. A gente pega aquela chavinha tão pequena e fala, gente, é uma chave tão pequena, eu posso ver tantas coisas, por que eu vou mexer nisso? Né? Tem tanta coisa bonita, eu vou me distrair com outras coisas, isso é muito o que o patriarcado faz com a gente, né? Eu gosto muito, como eu trabalho na área social, e eu sou uma mulher negra inserida numa sociedade patriarcal, machista e racista, eu levo sempre para o lado da visão social, né? O quanto a sociedade, como a sociedade me vê e como eu me coloco nessa sociedade, né? Então, o patriarcado vem para nós e diz: você pode fazer tudo o que você quiser. Só que o que está por trás dessa frase do patriarcado é: desde que o que você queira fazer é o que eu quero. Né? Então, o lugar da mulher é onde a mulher quiser. Ela pode alcançar os cargos mais altos executivos, desde que ela dê conta de cuidar da casa, dos filhos, da roupa, de que ela esteja maravilhosa, cheirosa, perfumada à noite para performar no sexo para mim.
né? A mulher é dona do seu próprio corpo, o patriarcado diz para nós. Vocês são donas do seu próprio corpo. Vocês têm liberdade de fazer o que quiser com o seu corpo, desde que o seu corpo esteja a serviço de vender a minha cerveja, esteja a serviço da minha escola de samba. Porque se você usar o seu corpo para alimentar um bebê e eu ver o seu peito exposto publicamente, eu vou te apedrejar. Você pode mostrar, sim, não é que o empoderamento nos ferrou, é um falso empoderamento, né? Dentro do Namastê, a gente passa por 10 passos, né? O 6º passo é esse, que chama bênção ilusória do poder, que é quando a gente pensa que tem o poder, mas por trás desse poder está lá o Barba Azul falando, essa chavinha você não pode mexer, entendeu? Você pode ver tudo que eu quero que você veja, mas o que não é interessante para mim, você não pode ver, senão eu vou te matar. Né? É isso que o Barba Azul diz para ela. Então, ele proíbe aquela chavinha, que é a chave do conhecimento, que é a chave que vai levá-la a ter consciência da real situação, de tudo que está acontecendo ali. Né? Por que ele disse isso? Porque é assim que ele age. Porque o lado maldoso, né, consiste naquela dança com a vítima, né? Porque gera curiosidade, ele quer atiçar, ele quer que ela desafie. Na verdade, ele quer que ela pegue aquela chave e vai lá procurar o que tem naquela sala, para ele poder dizer, olha, eu estou te matando, né? Porque ele tem um instinto assassino, porque eu estou te matando por sua culpa. Eu não estou te matando porque eu sou mal, eu estou te matando porque você me desobedeceu. O homem diz, eu estou te estuprando porque você está de short curto e eu não consigo controlar os meus instintos sexuais. Não é? Eu estou te batendo porque você sabe que quando eu estou alcoolizado, eu fico muito nervoso, então você tem que calar a boca. É assim que age, né? E essa chave... gente, né? É exatamente assim que o patriarcado age com a gente. Ele dá a chave na nossa mão para que depois ele use ela como desculpa para nos matar. Você tem liberdade de usar o seu corpo como você quiser, mas se você andar de short curto na minha frente, eu vou te estuprar e eu vou falar que a culpa foi sua. Né? Você tem a liberdade de trabalhar até altas horas, mas se você não tiver boa e bonita e gostosa para performar sexualmente para mim à noite, eu vou te trair e vou falar que é porque você não deu conta de mim em casa, que eu fui buscar fora o que eu não tinha dentro de casa. Né? É assim que age, é assim que a gente analisa esse conto, olhando para as instâncias da sociedade. É possível também essa análise. Tá? O que ela fala, você pode ser o que quiser. Quero ser dona de casa. Nossa, peraí, deixa eu abrir aqui para ver melhor do que a K. A K apareceu. Diga, K. K, Não, tá desligado. Eu, na verdade, apareci só para aparecer. Eu estou aqui prestando atenção em vocês no quarto do Sonic do Henrico. A lá colocou, você pode ser o que quiser, quero ser dona de casa. Nossa, vai viver de cara para cima dentro da casa, quero trabalhar fora. Olha aí, fez filho para os avós criarem. É exatamente. É um jogo, gente, de cartas marcadas, onde a gente sempre vai sair perdendo. Né? Eu só vou fazer um adendo aqui que não tem a ver com o conto, mas que eu acho muito interessante a gente falar. Tem um experimento que eles fazem com ratos, né? E aí eles colocam os ratos para andar em um labirinto e vão dando choque nesses ratos, para que eles consigam sair, até eles conseguirem sair do labirinto. Só que eles dão tanto choque nos ratos e fecham a porta do labirinto, de um jeito que o rato nunca vai conseguir ganhar. E aí, nas primeiras vezes, como o rato ganhou algumas vezes o desafio, ele conseguiu completar o desafio e parar de tomar choque, o rato vai tentando. Com o tempo, ele percebe que ele não vai ganhar. E aí, o que ele faz? Ele para de tentar. Ele aceita levar choque e fica ali sofrendo. Ou seja, ele já sabe que ele não vai ganhar o jogo, ele desiste de jogar. E esse experimento foi feito com seres humanos. É meio terrível, meio absurdo, mas ele foi feito. Então, seres humanos eram colocados, expostos a um som, a um ruído, que não era um ruído prejudicial, mas que incomodava. E aí esse ruído ia incomodando e eles tinham que apertar uma campainha para parar de ouvir esse ruído. Eles faziam isso por algum tempo e dava certo. Depois de um certo tempo, era desativada essa campainha. Então, mesmo que os seres humanos apertassem a campainha, o ruído não parava.
né? Ou seja, ele apertava e o estímulo ruim continuava. Com o tempo, os seres humanos, eles pararam, as pessoas que estavam participando do experimento pararam de tentar. Obrigada, mais queijo. As pessoas que eram... Olha aqui, gente, eu sou uma pessoa mimada, adoro. As pessoas que estavam participando do jogo paravam de tentar, né? Porque elas entravam em um estado de desalento, elas se entregavam. Eu não vou conseguir mesmo, eu já perdi o jogo, então eu vou parar de tentar. Só que, aí depois, eles retomavam o experimento contando para essas pessoas que, olha, por algum tempo você vai apertar, esse jogo é feito para você perder, mas por algum tempo você vai apertar a campainha e não vai parar, não vai dar certo, mas é um jogo marcado, né? Mas em algum momento você vai voltar, você vai ter o alívio desse estímulo ruim. Não sei se eu estou sendo clara, tá, gente? Se eu não estiver sendo clara, vocês me falam. E aí, só deles saberem que o jogo era um jogo de cartas marcadas, só deles terem clareza de que o jogo era um jogo de cartas marcadas feito para que eles perdessem, eles conseguiam reativar esse instinto deles, do jogador, e de lutar. Então, a gente sabe que a gente está no jogo do patriarcado para perder. A gente sabe que esse jogo é um jogo de cartas marcadas, em que se a gente escolhe ficar em casa, a gente vai ser julgada, se a gente escolhe trabalhar fora, a gente vai ser julgada, se a gente escolhe fazer os dois, a gente vai ficar esgotada. Mas só da gente saber, só da gente ter consciência disso, né, dos vários barbas azuis que a gente vai enfrentar na vida, porque a gente vai enfrentar eles em algum momento, a gente já tem uma força diferente para lidar com isso. Né? A gente já consegue lidar com isso de uma forma diferente. Eu sublinhei uma parte do texto que eu achei muito bonita, que ela coloca assim: encontrar a mínima porta é importante. Desobedecer às ordens do predador é importante. Descobrir o que esse quarto abriga é especial e fundamental. O que esse quarto abriga de especial é fundamental. Então, a gente tem que pensar, dentro de nós, onde fica essa porta? E o que está por trás dessa porta? Né? O que está escondido dentro dessa porta que a gente prefere não ver? Quais são os ossos que a gente tem jogado dentro do nosso quarto? Né? Quais são os ossos que estão lá jogados? São sonhos de um trabalho, são sonhos de uma carreira, um livro que eu escrevi, não consigo ler, e não consigo publicar. É uma vontade de viajar que está lá armazenada, é o tempo com os meus filhos que eu gostaria de ter, é o tempo com os meus amigos, é a vontade de sair desse emprego que me faz mal, né? Quando a jovem começa a entender que tem alguma coisa de secreto ali, é que ela começa a fazer essa passagem, né? A passar por esse rito iniciático. Então, ela pega essa chave, essa minúscula chave que não para de sangrar. O que ela quer dizer? Depois que você abriu e olhou, não tem como você desver a realidade. Depois que você entendeu, né? Quando você está em um relacionamento abusivo, você não sabe que você está nesse relacionamento abusivo. A vítima do relacionamento abusivo pode ficar anos sem ter consciência do que ela está vivendo e achando que está tudo bem. Por quê? Porque a gente foi ensinada a achar que está tudo bem. Porque a gente foi ensinada a não questionar, a não fazer as perguntas, a não olhar para essa porta. A partir do momento que a gente toma consciência de que existe algo errado ali, não tem como desver. Né? Não tá para a gente... Olha, não, eu não estou em um relacionamento abusivo. Você já sabe que está. Depois que você sabe, você pode fingir que não sabe. Você pode escolher não fazer nada com relação a isso. Mas você não vai saber o que você já sabe. Você não vai deixar de saber. Pode falar, Ká. Ai, desculpa interromper, mas agora tive um insight muito forte em relação a esse conto com a minha vida no sentido profissional. Porque enquanto eu estava lá achando que estava tudo bem, e você tocou no assunto que a gente pode também trazer esse conto para outras áreas da vida, né? Não só em relacionamento amoroso, mas em outras áreas da vida. Então, pensando nisso, por muito tempo eu me sentia encantada mesmo por estar lá, porque, querendo ou não, o status é algo que seduz,
né? É algo que seduz as pessoas. Então, para mim, eu ter um cargo de liderança, um cargo de confiança, me seduzia. Por quê? Porque eu me sentia importante, porque as pessoas ao meu redor me respeitavam, porque minha família me respeitava, e me valorizava por isso. Só que a partir do momento que eu comecei a perceber que aquilo estava me agredindo por dentro, que eu estava realmente sendo violada por dentro, né, com os meus valores, com os meus ideais, com aquilo que realmente eu, dentro do meu livrinho do certo e errado, eu não achava que eu estava no caminho legal lá, e que eu tinha que fazer algo contra a minha vontade com as pessoas, em relação a pressão mesmo do trabalho, né? Que existe muita pressão dentro da área corporativa, né? Existe essa pressão, e como líder eu teria que fazer algo que eu não aceitava, né? E a partir desse momento eu também não conseguia mais desver. Por mais que eu quisesse ficar lá, por mais que fizessem propostas para eu mudar, pelo menos de área, eu não consegui. Então eu estava com a minha chave sim sangrando. Então, enquanto eu não resolvi, essa chave ela continuou sangrando. Por quê? Porque eu abri isso, eu vi, eu não conseguia passar por cima depois. A partir do momento que você vê, você não consegue mais passar por cima, porque você está percebendo que está sangrando, né? Eu adorei essa parte. Sim, e a autora, né, a Clarissa, traz que nesse estado é a hora que a gente se esgota mais. Essa parte é de vital importância, porque o sangue que sai dessa chave não é o sangue como o sangue menstrual, que está limpando a gente. Ele é um sangue arterial, é o sangue de vida, é o sangue da alma. E enquanto ele está sangrando, a nossa energia está se esvaindo. Né? E esse sangue ele vai escorrer por toda a nossa roupa, ele vai manchar os nossos vestidos, a gente não vai conseguir fazer com que as outras pessoas, esconder das outras pessoas, ou seja, a gente não vai conseguir esconder de nós mesmas, das nossas outras instâncias, que nós já sabemos aquilo. Né? Então, eu já sei que eu estou num relacionamento abusivo. E agora o abusador vai saber que eu sei, porque eu não consigo fingir que eu não sei. Né? E a nossa energia vai acabando, porque a gente pensa assim, ó, eu, na minha vida, por exemplo, eu vivi, se não me engano, acho que foram 9, 10 ou 11, por aí, anos com meu ex-marido. Ele nunca mudou, ele nunca foi diferente. Só que, a partir de um momento do meu casamento, eu abri a porta, eu olhei e eu entendi o que estava acontecendo. Então, tudo que eu vivi por 10 anos era aceitável, porque eu não tinha consciência. Os 2 últimos anos do meu casamento foram anos muito pesados, porque eu já entendia onde eu estava vivendo. Mas não foram 2 anos de consciência, não. Foi bem menos tempo, se não me engano. Depois que eu percebi o que eu vivia, eu demorei ainda uns 6 meses para conseguir sair. Né? Mas isso já é spoiler da próxima etapa da história, né? Então, depois que a gente vê o que tem por trás da porta, a gente não consegue mais ver. Né? A gente tem que olhar e pensar o que tem no fundo em mim que eu preferia não saber. Porque muitas vezes a gente prefere não saber. Né? É muito mais confortável a gente continuar na inocência, a gente continuar vivendo aquele status, a gente continuar vivendo aquele casamento, né? Só que a gente não consegue depois que a gente viu. Por quê? Porque o sangue está escorrendo e a nossa energia vital vai acabando. Então, e aí a gente precisa esconder isso. Por quê? Porque o noivo vem vindo e vai saber que a gente já sabe. Né? O Barba Azul vai descobrir que a gente não é mais uma donzela ingênua, que a gente virou uma mulher sábia, que a gente viu. E aí? O que isso vai acontecer? Isso vai acarretar a nossa morte. Ele vai tentar nos matar, né? O nosso Barba Azul interno vai tentar matar mais essa consciência, como fez com todos os outros sonhos, como fez com todos os outros desejos, ele vai tentar matar mais esse e jogar lá dentro da sala, que é o que ele faz com a jovem noiva dele. Né? Então, e o que ela fala? Espera, eu vou aceitar ser morta, mas eu preciso me reconciliar com Deus. Quando ela fala isso, ela não está sendo boazinha ou aceitando o papel de vítima. Ela já está sendo esperta, ela já está usando o que ela aprendeu em benefício dela mesma.
ela já virou a chave. Eu acho muito legal a simbologia da chave, porque a gente usa muito isso e às vezes a gente nem pensa de onde veio, né? Então, são perguntas-chave, ela virou a chave, então ela viu o que ela precisava ver e ela vai sobreviver a isso, né? O conto, ele traz, assim, as tarefas claras do que a gente precisa ver. Descubra os corpos, siga os seus instintos, veja o que estiver vendo, reúna a energia psíquica e acabe com a energia destrutiva. E aí isso é o quê? Você recuar para poder dar a volta, né? A gente vê isso muito nos contos e muitos filmes que a gente assiste de aventura, que a vítima some e aí aparece atrás do predador ou do homem mau para conseguir atacá-lo, né? E é isso que ela fala. Ela para um pouquinho porque ela precisa ganhar tempo, né? E é muito interessante no conto, eu acho muito bonito o que ela fala, né? Esse momento que a menina, a Mônica vai ter que sair. Não deu nem tempo de falar tchau. Mas um beijo, Mônica. Obrigada pela participação. O que acontece? Quando esse tempo que ela pede, o tempo que ela está fugindo do Barba Azul e o Barba Azul está esperando para que ela vá se entregar, é como viver um dia inteiro e uma noite inteira num clima abaixo de zero. Então, você não pode dormir, porque se você dormir, se você fraquejar nesse momento, é morte certa. Né? Então, ela não pode fraquejar nesse momento, né? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai chamar os irmãos. O que os irmãos representam no conto, né? A gente não está falando de gênero masculino e feminino, mas nós temos dentro de nós a energia masculina e feminina. Então, se as irmãs representam a intuição, que é a energia feminina, os irmãos representam a nossa garra, a nossa força, a virilidade, a vitalidade para ir para cima e para matar esse agressor. Então, a partir do momento, ela chama as irmãs para que as irmãs busquem os irmãos. Então, ela reúne aquela força ancestral que já viu, que já percebeu, aquela parte que já sabe o que tem que saber, que são as irmãs, e chama os irmãos para buscar ajuda. E aí os irmãos chegam para conseguir vencer. Né? O que isso na minha vida, que eu falei que eu passei por todos os passos, né, do conto, eu conseguia ver no meu relacionamento, né? Então, o que foi isso? Quando eu percebi o meu relacionamento abusivo, eu percebi mais ou menos em outubro. Na verdade, sim, eu percebia que tinha alguma coisa errada, né? Então, eu enxerguei a porta. E aí eu pedi ajuda para um amigo que é psicólogo. E aí ele falou, olha, o que você está vivendo tem nome. Lógico que ele não falou assim, jogando na minha cara, né? Ele foi uma pessoa muito gentil. E aí ele falou, olha, o que você está vivendo tem nome. Né? E eu já trabalhava com mulheres. Eu trabalhava com mulheres desde 2009. E isso aconteceu em 2018. Então, eu trabalhava com mulheres com empoderamento feminino há 9 anos. E isso ficou muito pesado para mim, porque eu falava para ele, a única coisa que eu falava, eu só conseguia me culpar. Eu falava, eu sou uma fraude. Né? Eu estou aceitando tudo que essas mulheres, tudo que eu falo para essas mulheres não aceitarem, né? E aí o que ele falou? Ele falou, você precisa de ajuda, né? Porque não é porque todas essas instâncias estão dentro da gente que a gente tem que sair dela sozinho, né? O empoderamento é você ter amadurecimento de entender exatamente quando você precisa de ajuda. E aí eu fui buscar ajuda. Em outubro de 2018, eu voltei para terapia, porque eu não estava em terapia na época. Eu procurei psiquiatra, né? Eu voltei a conversar com amigos que estavam muito tempo afastado, né? E aí eu fui o quê? Tomando força, tomando fôlego para em dezembro, né? Foram 2 meses que eu passei nessa temperatura abaixo de zero, onde eu já tinha visto os corpos, onde ele já tinha percebido que eu já não era mais não era mais a donzela boazinha, né? Eu já sabia o que estava acontecendo, então eu passei 2 meses vivendo abaixo de zero sem poder dormir, né? Porque qualquer demonstração de que eu realmente era vítima, ele poderia avançar sobre isso, né? E aí, em dezembro, eu me senti pronta e fortalecida para pedir o divórcio. E é engraçado que, assim, quando eu pedi o divórcio, foram 2 dias. Eu pedi e eu saí de casa, eu não fiquei mais, né? Mas eu precisei desse tempo antes para conversar com os meus irmãos psíquicos e reunir a força que eu precisava para dar esse passo, né? E aí o último estágio, qual que é? Os irmãos esquartejam esse predador e deixam os seus restos para os abutres comerem, né? E o que significa isso? Significa que o Barba Azul, ele não deixou de existir,
mas ele já não tem tanta força, né? Ele já virou pedaços, né? A gente retoma lá a história da La Loba, que é deixar morrer o que tem que morrer e viver o que tem que morrer. Né? E aí, no livro, a Clarissa deixa, eu acho muito legal as dicas que ela dá para a gente conversar com essa instância do Barba Azul, porque a partir do momento que a gente olhou para ele, que a gente reconheceu, que a gente entendeu que a gente tem um sabotador interno, que se liga com as situações externas, né? Que faz com que aquela violência que a gente está sofrendo, de alguma forma, muito disfuncional, faça sentido para nós, a partir do momento que a gente reconheceu que a gente tem essa instância interna, a gente pode enfraquecê-lo, que é esse esquartejamento. Então, você esquarteja o Barba Azul e deixa ele lá fraquinho. Então, quando você começa a fazer um projeto, e aí vem a voz do teu Barba Azul e diz, você nunca termina nada. Você vira para ele e fala, sim, eu termino sim algumas coisas. Pode ser que eu não termine tudo que eu comece, mas a mais grande parte das coisas eu começo. Olha, você não sabe fazer nada disso. Você tem uma ideia nova e você quer fazer. Olha, você não tá fazendo, você não faz nada correto. E aí você diz, sim. Ah, a Cá saiu da reunião, não sei o que aconteceu. Sim, eu não consigo fazer tudo, mas algumas coisas eu consigo. Eu não sei fazer tudo, mas eu estou aprendendo, eu posso aprender a fazer isso. Né? Essa é o diálogo que nós vamos tendo com o nosso Barba Azul interno. A gente tem um livro muito legal também que fala sobre estresse e sobre essa sobrecarga que nós mulheres sofremos, né, que nós vivemos, que fala que a gente tem a louca do sótão, né, que pode ser também conhecido como o nosso Barba Azul, que está lá e que fica assim, você não está fazendo isso certo, você não vai dar conta, você não vai entregar no prazo, né, e aí é você olhar para ele e pegar a parte dele que tem verdade nisso, e extrair dele a verdade e deixar morrer a mentira. São sabotadores, exatamente, Pri. O que isso quer dizer? É como se você estivesse manipulando, é uma situação delicada, é como se você estivesse manipulando uma serpente ou aquela planta beladona que tem veneno, mas você vai tirar dela o soro para te curar. Você vai tirar daquele mal a tua cura, que é o que a Laís falou. Você não está agradecendo pelo que você passou, né? Mas você está tentando tirar daquela experiência ruim a cura para você e para outras pessoas, né? Você vai tirar o antídoto do próprio veneno. Então, você vai olhar para aquele Barba Azul, você vai olhar para aquela instância interna sua e vai dizer, sim, eu não consigo fazer tudo, mas eu posso fazer algumas coisas. Sim, eu não escrevi o melhor texto da minha vida, mas eu escrevi um texto, que é um texto legal, e eu posso melhorar no próximo. Né? Então, eu vou publicar esse texto. Sim, eu não estou no emprego dos sonhos, mas eu estou cultivando outro emprego. Né? Não significa também que você, na primeira dificuldade, você fala, eu estou me sabotando, vou sair dessa empresa e tal. Não, a gente estaria sendo tão ingênua quanto a moça que começou a história. Né? Uma coisa que é interessante, que a Ká falou, depois ela vai ver na gravação. Quando a gente pensa em relações de trabalho, quando você se descobre num ambiente tóxico, num trabalho sem sentido, sem propósito, o que você pode fazer? Muitas vezes você não tem a opção de simplesmente largar o emprego, não faz mais sentido para mim, vou embora e pronto. Pode ser que você tenha uma vida privilegiada, com um bom aporte financeiro, né? Que você vá conseguir uma outra recolocação, outro emprego muito facilmente, ok. Se for essa a realidade, ok. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mulheres. A maioria das mulheres voltou, cara. Estava falando de você. A maioria das mulheres, quando se percebem em um ambiente tóxico de trabalho, não tem a possibilidade ou a liberdade de imediatamente falar: esse trabalho não serve para mim, eu vou sair, vou embora, aperta o foda-se e já era. Não. O que ela precisa fazer? Reunir forças, ela precisa reunir forças, ela precisa buscar um outro emprego, ela precisa investir, muitas vezes, na sua recolocação, ou em estudo, ou empreender, para que ela consiga ter uma base e sair fora. Né? É você extrair a cura do próprio mal que te causou. Né? Deixa eu só olhar aqui. Aqui ela fala o mapinha da cura, né? Que é você prestar atenção à sua intuição, ouvir a sua voz interior e fazer as perguntas. Você tem que ser curiosa, ver o que você estiver vendo, aceita o que você estiver vendo, por mais terrível que seja, por mais difícil que seja, você tem que ver, senão você não vai conseguir sair.
E não espera o momento de estar pronta para ver. Ninguém está pronta para ver uma sala cheia de cadáveres, né? Mas depois que você viu, você tem que fazer alguma coisa. Depois que algo morreu, você tem que enterrar, né? Então veja o que você estiver vendo, ouça o que você estiver ouvindo, né? E então haja com base no que você sabe de verdade, porque aí você vai estar agindo a partir da sua verdade, do que realmente acontece, do que você realmente viu. Não tem mais nenhuma porta trancada, né? Não tem nada escondido, certo? Querem falar alguma coisa? Gente, eu começo a falar, eu destrambelho falar e não paro mais. Falem alguma coisa para eu saber se vocês ainda estão aí, se está fazendo sentido, se eu falei demais, se eu viajei. Laís, tá aí? Fer, Pri, Cá? Tô Tô aqui. sozinha? Amiga, fala algo. Oi, amiga. Tem uma Tava criança gritando junto, né? É, claro, né? Quem? Tô Quem? escutando. Nossa Senhora. Eu tô acompanhando. Aí, um apanhou agora. Não foi de mim. Eu tô acompanhando, me vieram assim inúmeras coisas sobre o relacionamento que eu passei, sobre o relacionamento que minha sogra tem com meu sogro, sobre o relacionamento assim de que falas dela, né, que a gente tem que casar e continuar casado porque a gente é tudo besta que fica indo atrás da felicidade, entendeu? A gente tá casado e pronto, não é pra largar, não pode largar, é proibido, sabe? Então eu tô vendo assim algumas coisas que tá me dando, não falo assim, gatilhos, entendeu? Emocionais, mas na hora que você falou assim, nossa, eu passei por tudo isso, eu não percebi, eu também passei por um relacionamento abusivo por 6 anos, eu não percebi, né? E aí eu fico pensando assim, né? Por que que a gente deixa isso acontecer? Mas a gente não percebe porque a gente não quer, né? A gente não percebe porque a gente está envolvido e tudo mais. E eu falo assim, gatilhos, mas não são gatilhos emocionais que vão me deixar mal, entendeu? São gatilhos assim que me faz repensar no relacionamento que eu tenho hoje e no relacionamento que eu tenho com a família do meu marido, porque graças a Deus o Rafa, ele não leva muito a sério as coisas que os pais falam, né? Porque senão a gente já tinha largado, a gente tinha nem casado, né? Mas não é surreal o negócio, você sabe. Mas assim, eu tô assim, analisando bastante as coisas que vocês estão falando, né? Tô adorando. E eu tô surtando aqui em casa com esses dois sozinha. Mas eu tô Amiga, acompanhando. respira e não pira. Respira e não pira, é isso mesmo. Olha isso, gente. Que é isso? Hoje o Lucas tá demais. Deixa, eu vou animado. continuar escutando. Demais com gosto. Eu vou continuar escutando vocês de longe, tá bom? Ok. Lá, você tinha começado a falar, amiga? Fala aí. Laís? Não, amiga, só disse que eu estava aqui, eu estou aqui refletindo sobre tudo, porque realmente resgata muita coisa, né, do que aconteceu. Assim, super já ressignifiquei tudo, mas realmente faz a gente refletir, né? Poxa, por que eu passei por tudo isso? Mas hoje eu entendo que tudo que eu passei foi como a moça do conto, né? Ela precisou alguém passar e dar um basta para poder ir e contar para outras pessoas, né? E ensinar. Eu entendo isso hoje, que eu fui usada como um instrumento, né? Para ensinar outras mulheres e para entender meus próprios limites, né? Até porque, por mais que a gente não perceba, claro que falta muita maturidade, falta muita coisa, né? O que faz com que a gente viva isso, né? Esse relacionamento. Mas são escolhas que a gente faz, né? Uma escolha que eu fiz. Desde o início Mas eu assim, sabia como a pessoa era, né? Mas assim, são escolhas que a gente faz a partir do conhecimento que a gente tem em cada época. Exato, A é isso gente que eu tô falando, a jamais pode se maturidade. culpar por isso. Sim, A maturidade, a gente é né? ensinada, né? A gente é Exato. ensinada a buscar isso, a gente é ensinada a viver isso, a gente é ensinado a ficar juntos até que a morte os separem. E aí tem muita mulher morrendo mesmo, né, para se separar. A gente é ensinada a aceitar agressões, aceitar violência, ficar quieta. E a gente age em cada momento da nossa vida
eu não sei se a Pri é terapeuta sistêmica, mas as pessoas da sistêmica falam muito isso. Acho que a Pri é consteladora, né? A gente age em cada momento da nossa vida de acordo com o melhor que a gente pode agir. Né? Então, a gente nunca tem que se questionar a respeito de por que eu fiz isso. E uma coisa que eu entendi lá, assim, que eu repetia isso inúmeras vezes para mim, nesses 2 meses que eu estava reunindo forças para sair do meu casamento. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? Eu acho que esse é um mantra de amadurecimento que a gente tem que ter na nossa vida, especialmente por sermos mulheres. A gente entender que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por quê? Porque sim. E pronto, a gente não tem que se questionar por que comigo, por que aquela pessoa me escolheu como vítima, ou por que eu me coloquei no papel. Não. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa, você agiu com as melhores ferramentas que você tinha em cada momento da sua vida. Mas coisas ruins acontecem com pessoas boas. E é isso. E a gente olhou, a gente viu, a gente sobreviveu e a gente extraiu do veneno a cura para nós e para outras mulheres. E tamo aí, amiga. E vamos junto, né? Concordo plenamente, amiga, verdade. É como eu falei, o nível de maturidade que eu tinha o quê? 21 anos, 20 anos, 21 anos. Então, o nível de maturidade que eu tinha era muito pouco. E uma ficha me caiu muito grande, Tati, muito grande. Há poucos dias, eu estava trabalhando como monitora em um curso, e eu já tinha até feito esse curso, mas me caiu uma ficha muito grande, porque assim, eu sou a filha mais nova, depois de 3 homens. O meu irmão mais novo, ele é 6 anos mais velho que eu. Então, assim, a minha mãe sempre foi a rainha da casa. Era meu pai e 3 filhos homens. E aí, de repente, depois de 6 anos, vem eu. Sem planejar, vem uma mulher. E assim, eu sempre tive um relacionamento com a minha mãe muito difícil, né? Sempre não, porque quando eu comecei a trabalhar essa questão da inteligência emocional, a gente melhorou muito, muito, muito. Hoje a gente tem outra relação. Mas durante muitos anos, a gente viveu muito assim, em uma batalha para conseguir a atenção do meu pai, certo? Mas eu só vim entender isso, tá? Só veio cair essa ficha para mim há muito pouco tempo. Então, assim, estou contextualizando para explicar, para assim, que foi inclusive uma das coisas que me fez entender por que eu vivi esse relacionamento abusivo. Por quê? Porque eu achava a minha vida toda que eu precisava lutar pela atenção dos homens. Assim como eu lutei pela atenção do meu pai a vida toda, entendeu? Porque na minha cabecinha de criança era isso. Eu tinha que conquistar a atenção dele, porque eu vivia nessa briga com a minha mãe pela atenção, pelo amor, atenção. Entendeu? Então eu cresci com esse sentimento de que eu quem tinha que conquistar a atenção dos homens, entendeu? Então me caiu essa ficha muito grande. E eu, olhando para os meus relacionamentos anteriores, isso era um padrão. Eu não gostava de homens que vinham atrás de mim, por exemplo. Eu sempre tinha que ir atrás. E assim, lá, a gente vive numa sociedade que romantiza isso, né? Você tem que lutar pela atenção, você tem que brigar com outras mulheres, você tem que rivalizar com outras mulheres pela atenção dos homens, você tem que fazer por merecer ser respeitada, né? Você quer respeito, então exatamente, dê-se ao respeito, né? Chame atenção, esteja bonita, seja linda, seja magra, é isso que a gente cresce ouvindo, né? E para a gente romper esse padrão, para a gente quebrar esse ciclo, né? Essa espiral que nos cerca a vida toda, a gente tem que virar a chave e olhar o que tem dentro, né? E não é uma experiência bonita, porque quando a gente vê todos os nossos sonhos que morreram porque a gente estava seguindo o roteiro que nos mandaram, né? É difícil. Mas aí depois que a gente viu, a gente não consegue desver. E aí a gente vai agir com relação a isso. E aí a gente toma força e a gente esquarteja o nosso Barba Azul. Pri, quer falar alguma coisa? Faz sentido as coisas que eu falo? Sim. Total, Tati, eu tô aqui encantada, mas é isso que a Laís, quando fala, né, tem total sentido.
na história, né, que a gente passa em relação com a nossa família, com os nossos pais. Então, essa visão sistêmica é exatamente isso que vocês falaram. Porque, por exemplo, eu tenho clientes, né, que eu atendo no sentido de que ela assume a postura de mãe também, né? A mãe do marido. Então, são determinadas posturas que você vai assumindo e que permite, é permissível inconscientemente, ele dominar, né? Você dá espaço para que ele domine, porque você, a maioria das vezes, a mulher busca esse espaço, ser reconhecida, é lutadora, guerreira, então ela precisa um esforço 10 vezes maior para ter o seu espaço, seu lugar, seja no trabalho, na sociedade. E isso é algo que a maioria de nós vive, né, em busca. Então, a gente leva isso para um relacionamento. Então, como uma mulher forte, guerreira, tudo entre aspas, ela precisa se mostrar isso e ela acaba atraindo homens que são, que têm a ausência da mãe, né? A mãe que nutre, a mãe que dá amor. Então, ele vai em busca de uma mulher que dê isso, que dê o que ele não recebeu da mãe. Então, existem vários casos assim, né, que a visão Ou ele vai sistêmica atrás de mostra esse manter o olhar. status quo, né? Ou ele vai atrás de Isso, manter o que ele sempre teve da mãe. Ele vai atrás de manter isso. o benefício dele, né? Ele não vai aceitar ser questionado, ele não vai aceitar ser Uhum. dominado, porque ele viveu isso com a mãe dele e ele entende que esse é o lugar dele. O lugar dele é o lugar de poder, né? E aí, quando uma mulher questiona esse lugar de poder dele, ele faz como o Barba Azul, ele mata, né? Exatamente. E essa é uma questão assim que tem vários casos, é claro, mas é uma questão que a sociedade muito pergunta, como uma mulher tão bem-sucedida, né, ou tem um cargo tão importante, sofre um relacionamento abusivo. Então, as pessoas que estão de fora, elas julgam por essa lente, né, de não compreender justamente o contexto dessa história. É aquela questão, ela tem a chave, ela vai morrer porque quis, porque ela tinha chave para não deixar isso acontecer, né? Tá, quer falar alguma coisa? Eu tô indo já, eu tô falando para todo mundo falar para eu ler a parte final que eu separei aqui, o texto final. Pode tocar aí, Tati. Na verdade, eu ia falar até a parte da Laís, que tem um cachorro bem latindo aqui, mas que é muito bom quando a gente. Eu falo pode tocar, mas eu acabo falando, né? É muito bom quando a gente consegue ressignificar, porque a gente percebe que tudo isso, de uma certa forma, nos favoreceu. Eu sinto muito isso, sabe? E é aquilo que eu tinha falado na primeira vez que eu falei aqui hoje, né? A vida ela vai mostrando de alguma forma a direção para nós, desde que a gente esteja aberta para ir pegando essas chaves. Essa é a verdade, né? Que a gente esteja aberta para isso, né? Porque se no conto ela não tivesse ousado, ela seria mais uma dos ossos lá, seria mais uma donzela morta, né? Só que a partir do momento onde você se abre para se ousa fazer diferente, ousa pensar diferente, ouve a intuição, né? Abre para os caminhos, as coisas a gente começa a enxergar de uma outra forma, né? Se a gente olha a algum desafio na nossa vida e a gente não dá voz para a coragem que existe em nós, né? Essa voz do coração mesmo, a gente perde de viver o melhor dessa vida. Eu não sei se eu posso compartilhar uma coisa rapidinho com vocês. Não sei Pode, o tempo. O que pode. acontece? Vou dividir uma situação aqui. Eu estava com a minha filha, algumas pessoas sabem, ela estava passando por um desafio, porque ela é formada numa faculdade federal, numa universidade federal aqui de Campinas, que é a Unicamp,
e estudou pra caramba, e depois quando ela foi entrar no mercado de trabalho, primeiro ela começou como estagiária, não foi tão feliz, e depois ela não gostou, né, na verdade, da forma com que as pessoas lidam dentro do mundo corporativo, né, e ela tem os valores muito fortes, ela tem uma base muito forte disso, e ela não aceitou, e foi para outra empresa, viu que não era a praia dela mesma, indústria, e começou a explorar outras áreas, né? E aí, eu compartilhei com vocês que ela estava numa situação que ela estava se sentindo até deprimida demais, né? E aí eu falei, Sá, eu tenho certeza que tudo isso está acontecendo por algum bom motivo. E esse bom motivo ainda você vai encontrar. Então, assim, não enxergue as coisas só do lado ruim, do lado é o país, das coisas ruins. Tenta encontrar o que realmente você precisa encontrar, porque se a vida está te mostrando situações assim, é porque algo muito maravilhoso vai acontecer com você. Bom, enfim, ela se abriu gente, ela sempre quis viajar. O ano que vem, esse ano, na verdade, em julho, ela vai para a Itália. Só que enquanto isso, ela não queria fazer nada, ela queria curtir um pouco a vida, mas não ficar dando despesa. Gente, ela tá radiante. Ela conseguiu uma vaga num projeto super legal lá em Portugal, e mês que vem ela tá indo para lá. E aí ela veio falar, mãe, talvez se eu tivesse aguentado tudo que eu estava passando num lugar onde não tinha nada a ver comigo, e eu não tivesse me aberto a tudo isso, eu estaria cega para as oportunidades, né? E é isso, gente. A vida vai, de alguma forma, a vida aperta para que você encontre essa chave. E quando você encontra essa chave, não é hora de parar, né? Aí que é a hora de você ver qual é a mensagem que está vindo para você, o que tem mais para você, o que mais a vida está te apresentando. E isso é muito, muito maravilhoso. Isso aconteceu agora há pouco, ela vindo me falar, e ela tá super feliz, é um lugar maravilhoso, perto de uma praia lindíssima de Portugal. Ela tá e eu mais ainda feliz com toda a realização dela e vendo os caminhos maravilhosos que ela tá tomando, porque eu poderia muito bem falar: meu, que isso? Paguei a vida inteira escola particular para você com tanto esforço, você estudou tanto, você vai ter que fazer química. Não, ela não tem que nada, ela tem que ser feliz, né? E é só quem se abre que vive as melhores coisas dessa vida. Sim, esse se abre pode ser entendido como abrir a porta. E aí a gente olha o que está lá dentro, e às vezes o que a gente olha e vê lá dentro é horrível. A gente não quer aceitar o que a gente viu. Mas é a partir do que a gente viu lá dentro de horrível que a gente consegue avançar, né? Que a gente consegue sair. Se ela não tivesse, se a donzela da história não tivesse olhado para dentro da porta, ela teria permanecido ingênua, teria permanecido sem saber a verdade, e provavelmente por algum outro motivo ela seria morta da mesma forma. Né? Ela ia acabar como as outras mulheres da mesma forma. Eu queria ler aqui só um trechinho. Sim, quantas desistem? Quantas já estavam lá dentro, né, Cá? Quantas já estavam lá mortas? Quantas ossadas estavam lá? Se a gente for pensar que são os sangues e os ossos das nossas ancestrais, né? Quantas ancestrais nossas foram ensinadas e seguiram os ensinamentos de ficar junto até que a morte o separe, de ruim com ele, pior sem ele, de não mexe nisso, não mexe no que está quieto, deixa do jeito que está. Né? Quantas desistiram? São esses ossos que estão lá dentro e que a gente precisa olhar e decidir se a gente vai querer ser uma vítima e continuar e entrar lá junto com os ossos, ou a gente vai querer chamar os nossos irmãos, que é a nossa vitalidade, a nossa força para lidar com isso, né? Então, para a gente encerrar, eu escolhi ler um trechinho que eu achei muito, muito bonito. Assim, tudo que ela escreve é muito bonito, né? Mas eu escolhi esse trecho para a gente encerrar. A mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele, é imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. Esse é o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar.
É isso. E eu queria finalizar dizendo para vocês que eu desejo, assim, que as nossas chaves deixem de sangrar conforme a gente se conscientize, né? E que quando a gente precisar pedir ajuda, quando a gente precisar gritar para as nossas irmãs e para os nossos irmãos, que a gente grite, né? Porque a gente não está mais na época de querer que as mulheres sejam mártires, né? As heroínas não têm que morrer para serem boas, as heroínas têm que viver, nem que seja viver longe do predador, mas tem que viver. É isso que a gente quer heroínas vivas, né? E não heroínas que morreram por enfrentar um perigo que era maior que ela. Então, na devida hora, a gente tem sim que pedir ajuda, e que tem que sair correndo, e tem que pedir tempo, né? Peraí, deixa eu abrir aqui o chat, eu não, gente, eu não sei lidar com esse layout, é muito engraçado. Isso, Pri, a gente tem que viver para contar a história. A gente tem que viver para contar essa história. Nem que seja uma história de que, nossa, eu observei meu predador, eu não dei conta de lidar com ele, eu saí correndo. Ótimo. Né? A mamãe lobo, ela ensina isso para os lobinhos. Né? Que quando um predador é muito grande, você sai correndo, você não enfrenta. E aí você sai correndo até reunir força. Né? É isso, meninas. Querem abrir as câmeras para a gente falar, para fazer um print? Eu fiz um print só com as fotinhos de vocês. A Cá abriu. Pri, ela abriu. Pri, vamos abrir? É que eu tô com cara de Covid, né, gente? Peraí. Espera ainda. Ah, você tem licença poética, então, amiga. Tá. Você tem licença poética para estar empalidecida. A Pri tá deitada com o cabelo assanhado. Pri, eu tô apresentando a aula com o cabelo assanhado. Cabelo assanhado é vida, amor. Será que é cabelo melhor feliz. tirar, né, gente? Assim, ó, pelo menos eu fico um pouquinho mais bonita e não aparece a tomada atrás de mim. Posso com o meu óculos de gatinha? Laís de óculos de gatinha, meu Deus! Às 9h40 da noite. A Fer também tem licença poética para estar no escuro colocando as crianças para dormir. Não acenda a luz, Fer. Não acorde as crianças nesse momento. Vamos lá. Lá, você dá conta? Alguém dá conta de dar um print? Porque eu estou fazendo coração com as duas mãos. Tirei. Agora Peraí, faz de novo, amiga. Faz de novo. A Laís quer que faz de novo. Ai, que delícia! Foi lindo, amiga. Então Obrigada, isso, obrigada. Foi maravilhoso. Demais mesmo. Esse conteúdo é necessário para todas as mulheres. Eu tenho certeza que todas as mulheres do mundo já passaram por uma situação assim. Seja no trabalho, seja em casa, seja em relacionamento amoroso. Amoroso não, né? Porque não tem amor num relacionamento abusivo, mas um relacionamento. Mas a gente, e mesmo quem não passou nisso com um relacionamento externo, às vezes a gente passa isso com os nossos sabotadores internos, né? Exato. Com os nossos sonhos. A gente pega os nossos sonhos, vai transformando eles em ossinhos e vai colocando lá. Gente, eu tô com esse paninho assim, bem idosa, limpando o suor, porque em Rio Preto deve estar fazendo uns 48 graus. Só quem a Fer já morou aqui, ela sabe como é, gente. Tá fazendo 80 graus na sombra aqui agora. E eu estou morrendo de calor. Então, é por isso, meu paninho. Depois de fazer um estágio aqui em Teresina, você nunca mais vai reclamar de calor em sua vida. Eu imagino. Se eu morro aqui, eu imagino em Teresina. Deve ser muito bom. Gente, então é isso. Boa noite para vocês. Boa tarde, bom dia para quem for ver a gravação. Quem precisar, me acionem, me chamem no Telegram, me chamem no Insta, me chamem no WhatsApp. As meninas, a maioria das mentoras, tem o meu contato, se precisarem, e eu conto com vocês nos nossos próximos passos, tá joia? Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo.